Oi, gente, estamos de volta. Jair Castelo Branco aqui falando. Na aula 1 da nossa disciplina, eu poderia até ter feito mais uma vez uma apresentação para algum aluno que não tenha participado, né? Jair Castelo Branco, advogado, historiador, sou especialista e também milito nas áreas dos direitos humanos e do direito tributário. Tenho atuação como tutor no Ministério da Justiça, mais especificamente na Secretaria Nacional de Segurança Pública, durante 8 anos. Então, tenho muita familiaridade com os temas que a gente vai trabalhar aqui nessa jornada, tá? O nosso curso é o curso de Investigação Forense e Perícia Criminal. É uma turma que já se encontra na segunda metade do curso, daqui a pouco vocês estão se graduando. E a nossa disciplina que nós estamos tratando nesse momento é a teoria geral da investigação, tá? Nós já tratamos do tópico 1 do tópico 1 da nossa unidade 1. Agora deixa eu só rememorar para vocês aqui os alunos que estão aptos a participar da nossa aula. Caso falte alguém, me perdoe, mas é a lista que eu tenho, tá? Alexandre, Ana Raquel, Antônio Jairo, Antônio Neto, Beibiane, Bruna, Camila, Cleiton, Emanuel Jorge, Emanuel Jefferson, Fábio Emanuel, Francisco Gustavo, Gianluca, Glauco, Joabe, Jordan, Márcia Eulina, Márcia Maria, Maria Thalita, Mariane, Milene, Olívia, Pedro Pereira, Juan Anderson, Tainara Franco, Tamiri, Vera Martins e Ivne Vieira, tá? Agora nós estamos tratando da unidade 1, Teoria Geral da Investigação. Nós vamos entrar agora no nosso tópico 2, Fundamentos da Investigação Criminal. Além dessa aula e das outras que vocês terão à disposição, vocês vão receber um material em PDF, em que eu fiz um extrato do principal da nossa matéria. Inclusive, vocês podem ir acompanhando ele junto com essa aula. E também vocês têm o livro da disciplina e vocês podem contar comigo, tá? Tirem dúvidas, mandem e-mail, mandem mensagem, vocês têm como fazer isso, porque eu não quero simplesmente cumprir a minha tarefa aqui e tanto faz o resultado, não. Eu quero que vocês vençam, que vocês saiam com um aprendizado, com lições desse processo e que vocês lembrem de mandar uma mensagem para mim quando estiverem recebendo o canudo de graduados, tá? Quem não lembrar, olha só. Bom, gente, o nosso tópico 2, nós vamos tratar sobre os fundamentos da investigação criminal. Como eu falei na nossa aula anterior, esse tópico é importante porque vocês estão entrando na reta final e daqui a pouco vocês vão estar na atividade profissional. Então existem fundamentos, existe uma base para que a tua atuação profissional ou a tua carreira acadêmica ela seja bem sucedida e ela ocorra sem causar constrangimentos para ti. E esses fundamentos a gente vai tratar agora e eles são importantes para toda a tua jornada. Então, fica ligado, fica atento. Primeira base que a gente tem que ter. As sociedades, elas sempre, por mais que isso não tivesse codificado, elas sempre não tiveram conhecimento, elas nunca tiveram constrangimento. A sociedade humana não tem constrangimento para utilizar da força, da violência. Então, a investigação, ela não é propriamente uma ideia nova da humanidade. Só que, durante séculos, como é que nós lidávamos com a investigação? Nós lidávamos através da violência, da tortura. E nós almejávamos unicamente o quê? A confissão. A confissão dos pecados ou a confissão dos delitos. Quando, na verdade, quando você sujeita alguém à violência e à tortura, quando você reduz a pessoa
da pessoa a sua condição de defesa e de dignidade, a pessoa, por não aguentar a dor, ela pode confessar. Então essa é uma técnica ultrapassada, essa é uma técnica que ela não é eficiente e, além de tudo, essa é uma técnica repudiada nos estados democráticos de direito. A tortura talvez seja a conduta mais desumana, a conduta mais degradante e a conduta mais desqualificada, a conduta mais ultrajante que alguém, em especial no serviço público, pode vir a se utilizar, certo? Qualquer apologia, qualquer ressalva, qualquer discurso frágil diante da tortura, ele tem que ser repudiado, tá? Porque essa é uma prática, tanto a violência como a tortura, existe até formas de violência legal, né? O uso progressivo da força. Agora, a violência desproporcional e a tortura são práticas que vocês abominem da vida pessoal e profissional de vocês. Aí a gente consegue pular. Historicamente, a gente consegue avançar dessas práticas para o avanço da técnica. Você tem menos poder, mas você tem mais saber. Você consegue ser mais eficiente, você consegue ter uma investigação que vai redundar em uma ação judiciária efetiva e você garantiu os direitos fundamentais da cidadania. Bom, pessoal, ainda no século XIX, na França, mais precisamente por volta de 1870, outra data importante para a gente grifar nesse processo histórico da investigação criminal, eram utilizadas fotografias nas fichas criminais. Foram os primeiros catálogos ou bancos de dados ou de informações para fins de identificação. A gente já começa a avançar, tá vendo? O uso da inteligência, tá? Aí vocês têm que pesquisar sobre Alphonse Bertillon. Talvez alguém pronuncie diferente, mas aqui eu estou obedecendo os ditames do nosso mestre Ariano Suassuna, né, da Academia Brasileira de Letras. E ele gostava muito de ler como ver, né? O Alphonse Bertillon, um francês nascido em Paris em 1853 e que viveu até 1914. Ele emplaca um método científico de reconhecimento dos indivíduos e classificação de suas fichas baseado em mensurações antropológicas. Quando vocês ouvirem falar de antropologia, que vocês já estudaram bastante, mas nunca esqueçam, a antropologia, ela se refere a um estudo do ser humano em sua totalidade, por diferentes ângulos, por diferentes aspectos, as raízes e compreensões. Então, o estudo do ser humano em sua totalidade. O Alphonse Bertillon, ele era um oficial da polícia francesa e ele é considerado o criador da polícia técnica moderna. E o sistema que ele criou ficou conhecido como Sistema Bertillon ou Bertillonagem. A partir disso surge a criminalística. Eu até sugeriria, pessoal, por já ter estudado, por já ter conhecido pessoas de lá, que vocês até pesquisassem aqui no Brasil sobre a Polícia Técnica do Paraná. É uma polícia que se não trabalha com excelência, mas busca a excelência. No Brasil, a origem da criminalística se confunde com o surgimento da medicina legal, que recebeu forte influência da experiência francesa. Vamos avante. Em torno de 1839, surgem os primeiros trabalhos sobre medicina legal. Lembrando que a primeira faculdade de medicina data de 1832. Então, você tem os primeiros formandos, os primeiros trabalhos sobre medicina legal, em torno de 1839. É importante entender o contexto histórico para você compreender a caminhada e a escalada histórica da sociedade. Surgem os chamados institutos de criminalística.
Qual seria o mistério dos institutos de criminalística? Visando contribuir com o exercício das perícias criminais, oferecendo aos peritos, alô peritos, materiais e ferramentas que possam ser importantes na descoberta do responsável e na elaboração do laudo pericial. Vocês estão vendo o que é isso aqui, pessoal? É técnica, é o avanço da técnica. Entre suas diversas áreas, vão aí calculando, vão aí projetando a atuação profissional. Cada uma especializada em um diferente tipo de perícia. Pode-se contar, por exemplo, com áreas de acidente de trânsito. Vai aí fazendo um exercício de imaginação. Crimes contábeis, informática, áreas de exames, análise e pesquisas, instrumental, balística, biológica, bioquímica, física e química, entre inúmeras outras. Olha o que é isso. Você sair da utilização da violência, da tortura, do procedimento rudimentar, para o avanço da técnica. Depois da técnica você tem o avanço da especialização. Olha só o quadro. O que nós temos que ter sempre em mente, e eu grafei aqui no material de vocês e eu vou trazer aqui à tona, tá? Nessa aula, para que vocês possam escutar de mim, mas que vocês possam também sozinhos relerem. Trazendo já para o contexto nacional, a importância de sempre trabalhar com o princípio da presunção de inocência. A gente tem mais técnica, a gente tem mais especialidade para a gente deixar de ser carrasco e para a gente passar a ter uma atualização, ter uma atuação com inteligência, uma atuação legal, porque isso não traz prejuízo só para a sociedade, isso também pode te causar um prejuízo pessoal, individual. Então, às vezes você tem um colega ou um superior que te dá uma ordem ou uma orientação ilegal e isso pode te trazer consequências pessoais. Artigo 5º da nossa Constituição Federal de 1988, a nossa Carta Magna. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, ou seja, não se pode violar o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí você tem o inciso 57. Ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Para quem não sabe o que é o trânsito em julgado, é quando daquela sentença não se cabem mais recursos. É quando nós podemos chegar a uma segurança jurídica e quando nós compreendemos que já alcançamos a verdade real dos fatos. Então, nesse momento, nós podemos falar de condenados. Então, pessoal, presunção de inocência. A gente avançou na técnica para a gente poder ser mais humano, para a gente poder ser mais racional, mais inteligente, ser mais específico, ser mais efetivo, ter um custo menor para a sociedade, tá bom? No mesmo artigo 5º, no inciso 55 da CF, também é previsto o princípio do contraditório. Vamos ler. Aos litigantes, ou seja, aos que estão em litígio, às partes, em processo judicial ou administrativo também, tá? Porque você pode
atuar ou você pode ser parte em um processo administrativo. E aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Eu falei na primeira aula que o inquérito policial ele não guardava fidelidade a esses princípios. Ah, professor, isso é uma contradição. Não. Ali você tem, no inquérito policial, a versão da polícia sobre os fatos. Só que a investigação ela tem que garantir a presunção de inocência, ela tem que garantir a imparcialidade. Se ela não fizer isso, você pode mobilizar todo o aparato policial e judicial e depois esse processo pode ser anulado. Pode não ter efeito nenhum. Então, por isso que a gente fala de fundamento, pessoal. É daquilo que a gente não pode arredar. Sempre buscar a justiça e preservar a dignidade da pessoa humana, tendo a Constituição Federal de 88 como fundamento da atuação profissional. Sempre vai cair na prova, mas isso aqui não é lição para a prova, é lição para a vida e para a atuação profissional. Sempre buscar a justiça e preservar a dignidade da pessoa humana, tendo como base a Constituição Federal de 88, porque é ela que refundou o nosso Estado. Depois do arbítrio veio a democracia que é tão cara, que é tão muitas vezes atacada, mas que é tão importante, imprescindível. Falando de fundamentos da investigação criminal, a persecução criminal é o dever do Estado de promover o processo penal acusatório e a própria investigação que o precede, quando for cabível. Então não cabe ou não é dever do particular. O dever da persecução criminal é do Estado. Aí aqui, o nosso material, mais uma vez, ele traz 2 artigos importantes para que a gente possa compreender isso. Primeiro, a Constituição Federal, no artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Veja quais são os órgãos responsáveis pela segurança pública. Parágrafo 1º, trazendo mais para aquilo que nos interessa. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, estruturada em carreira, destina-se a 1. Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Parágrafo 4º. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Complementando esse texto da Constituição Federal, a gente vai ter o nosso Código de Processo Penal no seu artigo 4º. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem por lei seja acometida a mesma função. Tá? Pessoal, a investigação criminal, policial, ela ocorre quando, após notificação de um crime, o sistema policial define a polícia judiciária. Entenda a polícia judiciária, a polícia civil, por exemplo. Nesse caso pode ser a federal também.
para coordenar a investigação. E qual é o objetivo? É obter os elementos que possam servir para que o órgão acusador, o Ministério Público, ele possa apresentar uma denúncia. A autoridade policial, ela determina a orientação da investigação e decide como deve proceder ao ato investigativo, oitiva de testemunhas, corpo de delito e etc. E delibera também quem será responsável por cada função. Agora olha um detalhe aqui interessante. Se for necessária alguma restrição de direitos, como por exemplo uma prisão cautelar ou interceptação telefônica, deve ser apresentada uma solicitação ao órgão judicial. São as limitações da lei, pessoal. É isso que garante qualidade no nosso trabalho. É isso que garante que a gente vai chegar em casa e descansar e dormir sossegado com a nossa família. Trabalhar dentro da lei. A investigação criminal é uma pesquisa orientada a estabelecer a verdade fática. A verdade fática. Mas esse fato pode não ser típico. Acerca de uma lesão penalmente relevante a um bem jurídico decorrente de conduta humana. Então você primeiro estabelece uma verdade fática. Depois, o órgão... E você, obviamente, no inquérito policial, você elenca o conjunto indiciário e o órgão acusador vai fazer uma denúncia com fundamento nisso, observando onde a lei está sendo infringida. O escopo da investigação criminal é a solução de problemas por meios menos gravosos a direitos fundamentais. Aí aqui a gente vai chegar àquela conclusão que eu já citei na aula passada e que isso aqui vai ser o determinante para a atuação profissional, mas isso aqui é determinante não só para o perito, para o indivíduo, é para a sociedade. Assim, nós só podemos conceber dois caminhos para ter uma eficácia maior a investigação. Só tem dois caminhos. O primeiro, você aumenta o poder do investigador, ele tudo pode, mas se o investigador tudo pode, restringidos são os direitos da cidadania. Se ele tudo pode, ele pode avançar sobre os seus direitos. E o outro caminho, e ele teria uma investigação eficaz, se ele tudo pode. O outro caminho seria o seguinte: em vez de aumentar o poder do investigador, aumenta o saber, aumenta o corpo técnico, aumenta a estrutura, melhora as condições de trabalho, melhora a formação, dá uma formação continuada. Você aumentando o saber, você aumenta a eficiência de um trabalho específico. E toda a sociedade ganha, porque quando você diminui o poder, mas aumenta o saber, você vai restringir menos direitos. Cada vez menos direitos. Cada vez a sociedade vai ter mais direitos e isso não vai ser um impeditivo para você fazer um trabalho de excelência. Fica aqui também uma orientação, porque a gente já está aqui um tempinho esticado, mas fica aqui uma orientação para que a gente tenha também como base, como fundamento, já que é disso que nós estamos tratando, o princípio da verdade real, a busca da verdade real. Olha o que o artigo 56 do Código de Processo Penal diz: a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício, ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. 2. Determinar no curso da instrução ou antes de proferir sentença a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. A quem é que cabe isso, pessoal? Ao investigador? Não, ao juiz. Outro princípio que a gente não pode perder de vista:
O princípio do livre convencimento motivado ou o princípio da persuasão racional. Onde é que ele está? No artigo 157, também do CPP, Código de Processo Penal. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Tá autoexplicativo, né, pessoal? Tá autoexplicativo. Parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Parágrafo 2º. Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objetivo da prova. Parágrafo 3º. Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultada às partes a acompanhar o incidente. A prova tem que ser legal, pessoal. A busca é pela verdade real. Não é a busca pela verdade que eu quero, com os meios que eu quiser, independente de qualquer coisa. O direcionamento dado pela investigação, esse direcionamento preliminar, ainda antes da ação penal, ele tem como função abrir caminho para uma possível ação penal de forma responsável, seja ela iniciada por um particular ou pelo Estado, porque não é só o Estado que pode iniciar a ação penal. Assim, afirma-se que a investigação criminal, seja ela qual for, tem como função oferecer elementos que alimentem a acusação e a tornem legítima. Na primeira aula eu falei para vocês, na aula número 1 desse curso, eu falei para vocês que o trabalho de vocês era uma garantia da ordem legal. O trabalho de vocês, respeitando os fundamentos da investigação criminal, vai ser um trabalho que vai legitimar a atuação estatal, que vai legitimar as instituições, que vai fortalecer a democracia. Não existe democracia forte com instituições frágeis, com instituições atacadas, com seu poder mitigado, instituições que não gozem de respeitabilidade junto ao povo. Isso não quer dizer, que as instituições elas devam trabalhar segundo a opinião pública. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que quando você trabalha dentro da legalidade, você convence o particular. Você tem legitimidade. Gente, essa foi a nossa aula 2 da nossa unidade 1, Teoria Geral da Investigação. Daqui a pouco a gente volta com a nossa aula 3, tá bom? Forte abraço.